Olá, sétimo ano. Vamos lá para mais uma das nossas aulas e atividades online. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a fase do Brasil pré-colonial e início da colonização do Brasil. No início da colonização, o Brasil foi dividido em faixas de terras chamadas capitanias hereditárias. Essas terras foram doadas aos capitães donatários, que deveriam cuidar e fazer com que essa terra desse lucro. O lucro deveria ser dividido entre o capitão donatário e a coroa portuguesa. No entanto, apenas duas capitanias obtiveram sucesso. Foram as capitanias de São Vicente e Pernambuco. Em São Vicente, prosperaram alguns povoados, destacando-se o de Santos, e alguns engenhos foram instalados por lá. O sucesso foi relativo porque a lavoura canavieira desenvolvia-se em uma estreita faixa de terra entre o mar e a Serra do Mar, sendo a distância entre São Vicente e Portugal muito grande. Já Pernambuco, por sua vez, desenvolveu-se graças ao sucesso da lavoura canavieira. Em Pernambuco, a lavoura canavieira encontrou clima e solo favoráveis e geograficamente situava-se mais próximo de Portugal. Vocês têm aqui a imagem dessa divisão territorial e as capitanias hereditárias. Vários foram os fatores que contribuíram para o fracasso do sistema de capitanias. Nós vamos destacar aqui alguns fatores que contribuíram para este fracasso. O primeiro foi a necessidade de alto investimento para a instalação de engenhos. Eram nesses engenhos que era possível fabricar o açúcar, mas para instalar, trazer todos os equipamentos, isso era muito caro. E muitas vezes o capitão donatário precisaria de muito dinheiro ou pedir empréstimos, então era um investimento muito alto. Segundo fator do fracasso das capitanias foi a necessidade também de financiar a vinda de pessoas para povoar o território e defender a terra. Então, o capitão donatário percebeu que não dava para ele trabalhar só. Ele precisaria de pessoas para povoar o território da capitania, defender a terra, expulsar indígenas. Então, para isso, ele precisaria de dinheiro também. Outro fator era o ataque dos franceses e de indígenas, que os indígenas nessa fase da história do Brasil estavam se defendendo da invasão de suas terras. Então, eles acabavam queimando e atacando as vilas e povoados. Então, esse foi um grande fator que contribuiu para o fracasso das capitanias. O outro fator foi o isolamento dos donatários. Esses capitães donatários ficavam muito isolados por causa da distância entre uma capitania e outra. E outro fator que se destaca era a ausência de um poder central na colônia que pudessem apoiar esses capitães donatários. Eles acabaram ficando sós e tendo que investir, né, todo o seu dinheiro, todos os seus esforços para fazer com que essas capitanias dessem certo e dessem o lucro esperado para a coroa portuguesa. Mas, no entanto, alguns donatários, como eu falei para vocês na aula passada, nem chegaram a vir ao Brasil, em razão de todas essas dificuldades apresentadas. Alguns resolveram nem vir porque sabiam que não poderiam sustentar essas capitanias. Outras capitanias acabaram falindo completamente. Os capitães donatários também acabaram falindo, né? Esses capitães donatários faliram, e essas capitanias também. E podemos dizer que alguns capitães donatários acabaram desaparecendo no combate contra os indígenas, contra os nativos. Então, no momento em que ele ia povoar aquele território da capitania e entrava em embate com os nativos, alguns morreram nessas lutas. Então, vem a fase do governo geral. Por causa desse fracasso do sistema das capitanias hereditárias, né, a coroa portuguesa resolveu criar o governo geral, para que ele pudesse centralizar o poder político da colônia. O governo geral foi criado em 1548 e tinha como objetivo exercer um efetivo controle das colônias por parte da metrópole. E ele poderia também auxiliar os donatários, né, os capitães donatários,
e diminuindo os poderes de alguns deles também. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre as obrigações desse governador-geral. Esse governador-geral, ele deveria auxiliar as capitanias que estavam em dificuldade. Eles também deveriam defender o litoral para combater a vinda dos franceses, né? Pois muitos estavam vindo aqui ainda tentar retirar o nosso pau-brasil. O governador-geral também deveria desbravar o interior do Brasil, deveria combater indígenas, coordenar as administrações política e econômica e a defesa. Mas ele não estava sozinho, gente. Para auxiliar o governador-geral nessas tarefas, foram criados alguns cargos. A exemplo dos cargos de ouvidor-mor, que cuidava da justiça, o provedor-mor, que cuidava da arrecadação de impostos, e o capitão-mor, que cuidava da defesa. A Bahia foi escolhida para ser a sede do governo geral, pois por sua localização ali privilegiada e estratégica entre o norte e o sul, ela ficava ali próxima ao centro produtor de açúcar, né? A capitania que tinha dado certo era de Pernambuco, então Bahia estava ali muito próximo ao maior centro produtor de açúcar. E aí nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre o primeiro governador-geral. O primeiro governador-geral que chegou aqui no Brasil foi o Tomé de Souza. Ele chegou em 1549 e governou até 1553. Tomé de Souza trouxe jesuítas para o Brasil, fundou a primeira cidade brasileira, que é Salvador, e que se tornou também a primeira capital da colônia. Também organizou a colônia política e administrativamente. Para iniciar esse processo de evangelização indígena, ele criou o primeiro bispado da colônia, trouxe também as primeiras cabeças de gado, aqui no Brasil não existia, tá? E também vai incentivar a agricultura com a doação de terras. O segundo governador-geral foi Duarte da Costa, começou a governar em 1553 até 1558. Só que o governo de Duarte da Costa ele foi marcado pela desorganização político-administrativa e por diversos e violentos conflitos entre colonos e jesuítas por causa da escravização dos indígenas. Então, os jesuítas eram contra a escravização dos indígenas e isso acabava trazendo alguns conflitos entre colonos e jesuítas. Os indígenas se revoltavam contra essa escravização e acabavam atacando vilas, povoados. E os franceses também, nessa fase da história, ainda não tinham desistido do nosso litoral. Então, aproveitaram esse momento e invadiram o Rio de Janeiro e acabaram fundando a França Antártica. Durante o governo de Duarte da Costa, em 1554, os jesuítas Manuel da Nóbrega e José Anchieta fundaram a conhecida cidade de São Paulo. Mendes Sá foi o terceiro governador-geral e ele foi responsável pela reorganização da colônia. Então, ele conseguiu pacificar, acalmar os ânimos ali entre colonos, jesuítas e indígenas. Além disso, ele conseguiu combater aqueles franceses que tinham se instalado na região do Rio de Janeiro, conseguiu expulsá-los, e foi nesse período que Mendes Sá fundou, né, a Vila de São Sebastião. E aí, a atual cidade do Rio de Janeiro, tá? Mas foi fundada por Mendes Sá com o nome de Vila de São Sebastião. Mendes Sá também vai incentivar a expansão da produção canavieira, vai começar a importar mão de obra escrava da África e vai financiar a construção de engenhos. Aqui você tem uma tela da chegada de Tomé de Souza à Bahia. Essa tela está na Biblioteca Municipal de São Paulo. Vamos falar também um pouco sobre a função das câmaras municipais. Então, gente, o governador-geral, ele representava o poder central na colônia. Já os capitães donatários, eles também significavam poder, no entanto, era o poder regional. Na prática, o poder, de fato, ficava na mão dos homens bons. Quem eram esses homens bons? Eram aqueles que eram grandes proprietários escravocratas, né? Eram donos de terras, donos de escravos,
que, dominando o poder local, eles governavam e administravam essas vilas e cidades que começaram a ser fundadas, criadas. Só esses homens bons poderiam compor o órgão representante do poder local, que era as câmaras municipais. Então, você imagina essa ideia do homem bom, né? Então, um proprietário de escravo, um escravocrata, ele era considerado um homem bom. E ele, sim, poderia compor o órgão representante do poder local, que eram as câmaras municipais. As câmaras municipais cabia legislar sobre assuntos da administração local e também deveria fiscalizar a arrecadação de impostos. Essa imagem que vocês estão vendo é uma Câmara Municipal de Santo Amaro, na Bahia, que foi construída por volta de 1769. Lembrando que as câmaras municipais, elas são importantes para as cidades, tá, gente? Então, elas se constituem o poder legislativo local. E aí, nós temos o domínio espanhol a partir de 1580 até 1640. O que isso quer dizer, gente? É que em 1580 o Brasil passou a ser controlado pela Espanha. Nesse período, esse período ficou conhecido como o período do domínio espanhol. Essa fase da história, a Espanha vai se apossar, vai tomar conta do trono de Portugal e levou também todas as terras, né, de Portugal que estavam na África, na Ásia e na América. E a Espanha suspende também o limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. Então, a Espanha toma conta do Reino de Portugal, do trono português, e passa também a tomar conta de todas as colônias, né, que Portugal tinha na África, na Ásia e aqui na América, certo? E vai suspender aquele limite do Tratado de Tordesilhas. Esse período, galera, também é chamado de União Ibérica e vai durar até o ano de 1640. Durante esse tempo, Portugal perdeu sua esquadra na derrota espanhola ante a Inglaterra, que destruiu a invencível armada de Felipe II. Seus territórios coloniais foram invadidos pelos inimigos da Espanha e Portugal acabou perdendo o mercado de açúcar por causa da concorrência antilhana. Bem, galerinha, nós encerramos por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco, né, sobre o processo de colonização inicial aí, com o sistema das capitanias que não deram certo, e também com esse novo governo geral que começou a trazer outras estruturas para a colônia. Ok? Se tiverem alguma dúvida, voltem à videoaula e também podem tirar a dúvida durante a nossa aula ao vivo. Vamos lá para as atividades na plataforma. Agradeço a participação de todos. Um forte abraço e tchau, tchau, galera!